Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, assine o sininho de notificações e compartilhe. Nessa aula nós iremos aprender sobre datas e calendários, que é um assunto também que cai na área de raciocínio lógico. Então, sem mais nos alongar, vamos à tela aprender mais esse assunto. Vem comigo. Então nós iremos ver as datas em calendários. E o que a gente precisa saber sobre isso? Tem alguns detalhes. Por exemplo, o ano. O ano nós temos que saber que o ano normal ele tem 365 dias. Quando é um ano bissexto, ele vai ter 366 dias. E esse um dia a mais, ele é somado ao mês de fevereiro. Fevereiro normalmente tem 28 dias, mas quando ele é bissexto, ele tem 29 dias. Então, nós temos que saber sobre o ano, que é 365 dias que tem no ano, quando for bissexto, 366 dias. Como sabemos que um ano é bissexto? Quando sabemos que o ano é bissexto? O ano é bissexto quando for divisível por 4. E não divisível por 100 ou quando divisível por 400. Não se preocupe com essas várias regras, porque normalmente a que nós aplicamos é que é divisível por 4. Então, o ano bissexto, quando for divisível por 4. Então, se o ano for divisível por 4, então ele é bissexto. A não ser que ele não for divisível por 100. Aí não seria. Mesmo sendo por 4 e sendo por 6, não seria bissexto. Ou quando divisível por 400. Quando divisível por 400 também é bissexto. Então, mas o que mais importa é que o ano bissexto, normalmente, nós temos que saber que é divisível por 4. Ano normal começa e termina no mesmo dia da semana. Qual é o ano normal? O ano normal é o ano que tem 365 dias, ou seja, é um ano que não seja bissexto. Então, um ano normal, um ano que tem 365 dias, ou um ano que não seja bissexto, o dia da semana, o primeiro dia do ano e o último dia do ano caem no mesmo dia da semana. Por exemplo, se um determinado ano, que seja um ano normal, o dia da semana, o 1º de janeiro, cair em uma segunda, o dia 31 de dezembro tem que cair também numa segunda. Então, o ano vai começar em um ano de 365 dias, ou ano normal, que nós costumamos falar. Em um ano normal, o primeiro dia do ano cai na mesma semana do que o último dia do ano. Ou seja, o dia 1º de janeiro, se for em um sábado, o dia 31 de dezembro também cairá num sábado. Conhecendo esse detalhe, nós iremos resolver muitas questões apenas conhecendo esse detalhe. Então, muitas questões serão resolvidas com essa informação que nós temos, que no ano normal, o dia 1º de janeiro cai no mesmo dia da semana do que no dia 31 de dezembro do mesmo ano. Vamos lá. O mês. Então, já falamos do ano, agora vamos falar do mês. O mês ele tem 30 dias ou 31 dias. Então, exceto fevereiro. Fevereiro pode ter 28 ou 29. 29 quando o ano for bissexto. E tem um detalhe que o mês de fevereiro, em ano bissexto, mês de fevereiro em ano bissexto, somente esse. Então, o mês de fevereiro, em ano bissexto, começa e termina no mesmo dia da semana. Então, quando for o mês de fevereiro de um ano bissexto, o dia da semana começa o dia 1º de fevereiro e o dia 29 de fevereiro tem o mesmo dia da semana. Se for uma segunda, o primeiro dia e o dia 29 vai ser segunda. Se for terça, primeiro dia e o último dia, dia 29, vai ser terça. Então, e assim por diante. Então, no mês de fevereiro,
em ano bissexto, lembre-se, ano bissexto. Ano normal não acontece isso. Começa e termina no mesmo dia da semana. Ok, vamos passar. A semana. Vamos agora falar sobre a semana. A semana ela tem 7 dias. E é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Agora vamos aqui uma pergunta clássica, uma pergunta que as bancas sempre fazem. Por exemplo, se o dia 1º de março é uma terça-feira, que dia da semana será o dia 30 de março? Então, é uma pergunta normalmente que as bancas fazem. Elas te dão a primeira data, a data inicial, e querem que você descubra qual é a data final, qual é o dia da semana da data final. Nesse caso ele deu 1º de março. E ele diz que caiu uma terça-feira. Então eles querem saber o dia 30 de março vai cair em que dia da semana? Então é uma pergunta clássica. Agora, como resolver esse tipo de questão? Que a gente vai chamar a regra do resto da divisão. Nós iremos resolver esse tipo de questão através da regra do resto da divisão. Então vamos primeiro. Então vamos localizar o ponto de referência inicial. Qual é o ponto de referência inicial? É essa primeira data que ele nos deu. Então, ele diz que é 1º de março e esse 1º de março vai cair uma terça-feira. Então, a data, a referência inicial da semana é uma terça-feira. Então, nesse caso, será terça-feira. Então, essa aqui vai ser a nossa referencial para podermos descobrir qual é a data futura que ele tá querendo. 2. Conta o número de dias entre as duas datas. Então, nós iremos contar o número de dias entre as duas datas. Nesse caso, nós sabemos que ele deu a data 1º, ele quer a data 30. Aí vamos pegar o 30 menos 1, que dá, nesse caso, deu o quê? 29 dias. 30 menos 1, 29. Então, nesse caso, 29 dias. E vamos subtrair o número de dias final menos o inicial, ou seja, essa conta aqui é o número de dias. Subtrair o número de dias final menos o inicial. O dia final que ele quer, 30. O inicial, dia 1º. Então, 30 menos 1, 29. Então, nós iremos com 29 dias. Pronto, já sabemos 29. Vamos para o terceiro passo. Dividir o número de dias por 7. Por que dividir o número de dias por 7? Porque nós sabemos que a semana tem 7 dias. Vai de segunda até domingo. E é por isso que nós iremos pegar o número de dias que nós descobrimos, dividir por 7. Mas o que não importa para a gente não é a divisão em si, mas é o resto que essa divisão nos dá. Então nós temos que atentar ao resto da divisão para podermos descobrir qual será essa data. Então, dividir o número de dias por 7, depois descobrir o resto da divisão. É isso que nos interessa, apenas o resto da divisão. Então temos aqui o número de dias, sabemos que são 29 dias. Nós pegamos e dividimos por 7, que são os dias da semana. O resultado dá 4. 4 vezes 7, 28. Temos aqui 28. E o resto sobra 1. É esse que nos interessa. Esse resto aqui, que é interessante para nós abordarmos esse tipo de questão. Então aqui o resto da divisão. É isso, isso que nos interessa. Que nesse caso é 1. Pronto. Então já fizemos. Já temos o resto da divisão. Vamos para o passo 4. Com o resto da divisão em mãos, então agora nós sabemos que o resto da divisão é 1, nesse caso nosso agora. Então montamos o seguinte esquema. Então nós temos o resto da divisão, nesse caso deu 1. Então nós montamos um esquema. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Por que isso? Nós iniciamos com o nosso referencial. Nós não dissemos que o referencial é terça-feira, que é o primeiro dia lá que ele falou, terça-feira. Então esse é o nosso referencial. Terça, então terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Pronto. Então, ou seja, escrevemos os dias da semana iniciando com o ponto de referência. Qual é o ponto de referência?
aquele que ele deu na questão, o ponto inicial, a data inicial. E fizemos, então, terça-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então, o nosso ponto inicial, nós vamos denominar ele com 0, e o restante tudo acrescentando 1, ou seja, terça 0, quarta é 1, quinta 2, sexta 3, sábado 4, domingo 5 e segunda 6. Então, montamos esse esqueminha, colocando o nosso ponto inicial que é 0 e colocando 1, 2, 3, 1, colocando 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aos demais dias da semana. Então aqui, ó, ponto de referência localizado na questão. Sempre será o valor 0, ou seja, sempre vai ser 0. Então, se descobrirmos se a questão dá que o ponto inicial é terça-feira, então ele vai ser 0. Quarta vai ser 1, quinta vai ser 2, sexta 3, sábado 4, domingo 5, segunda 6. Se fosse, se encontrássemos quarta-feira, então quarta seria 0, quinta seria 1, sexta 2, sábado 3, domingo 4, sim, e assim sucessivamente. Então vamos lá. Agora, preencher começando do 0, ou seja, 0, nesse caso nosso ponto é aqui, terça-feira, 0, para o ponto de referência, até o valor 6 do esquema. Então, se é 0 aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Quinto passo. Pronto. Localizando o resto da divisão no esquema, descobrimos o dia da semana final. No nosso exemplo, quarta-feira foi dia 30 de março. Por quê? O resto da divisão deu 1. E na nossa tabelinha, vimos aqui, ó, 1 é uma quarta-feira. Então, nós, de posse do resto, colocamos na tabela e descobrimos que 1 corresponde à quarta-feira. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o dia 30 de março, que foi a data final, caiu em uma quarta-feira. Agora vamos aqui a alguns modos como as bancas abordam a questão de calendário. Apenas alguns. Muitas vezes ela dá o número de dias na questão. Ela dá que o evento vai acontecer daqui a tantos dias. Se o dia inicial é incluso, ou seja, se estiver dentro desse prazo, subtrair 1, ou seja, eu vou tirar o primeiro dia ao número de dias, depois eu vou dividir por 7 e depois eu aplico a regra da divisão. Ou seja, se o dia inicial estiver incluso, você tem que subtrair. Sempre tem que tirar o dia inicial. Ou seja, se estiver incluso, eu vou subtrair de 1. Mas se por acaso eu disser que após 120 dias, por exemplo, do evento inicial, ele diz após 120 dias, aí você não vai precisar subtrair não. Você vai pegar o número que é dado lá, dividir por 7 e encontrar o resto. Mas se o número inicial já estiver incluso nele, você vai ter que tirar ele desse valor e dividir por 7, encontrando o resto da divisão e aplicar o esquema. Uma outra forma, quando o enunciado dá duas datas. Então, quando o enunciado dá duas datas, que é o que fizemos agora há pouco, calcular o número de dias entre as datas. Então, nós calculamos, fazemos uma subtração, depois aplica a regra do resto. Então, se ele nos dá duas datas, 2, quarta-feira até 30, então subtraímos as duas datas, 30 menos 2, 28, e aí aplicamos diretamente a regra do resto com esses 28 dias. Agora, quando o enunciado dá uma determinada periodicidade, por exemplo aqui, determinada tarefa ocorre de 4 em 4 dias. Em uma segunda foi executada a primeira tarefa. Que dia ocorrerá a 10ª tarefa? Então, quando é esse tipo de periodicidade, o que devemos fazer? Nós vamos pegar, para saber o número de dias,
que a gente vai ter que dividir por 7, então o que a gente faz? A gente pega o número de tarefas. Nesse caso, quantas tarefas eles dizem? A 10ª tarefa. Ó. Nós pegamos o número de tarefas, 10, subtraímos de 1 e multiplicamos esse valor pela periodicidade. Qual é a periodicidade aqui? Ele diz, ó, de 4 em 4 dias. Então, como que a gente vai saber o número de dias? A gente pega a quantidade de tarefas, ele falou, ó, a 10ª tarefa, 10 menos 1 dá 9. 9 vezes 4, o que é o 4? É o P, que é a periodicidade. O que é a periodicidade? É de quanto em quanto tempo isso ocorre, de 4 em 4 dias. Então, 9 vezes 4, 36. Então, descobri que é 36 dias que dá. E aí eu aplico o resto da divisão. Divide por 7, vê o resto, coloca no esquema e você vai saber que dia que vai cair. Então, a teoria é essa. E a partir de então, agora nós vamos partir para as questões, abordar algumas questões para consolidar esse conhecimento. Vem comigo. Vamos a essa questão. No mês de janeiro de um determinado ano, houve exatamente 4 sextas-feiras e 4 segundas-feiras. Portanto, naquele ano, o dia 20 de janeiro caiu em um... Então, sabe se é segunda, se é domingo, quarta ou sábado. Então, a informação que nós temos aqui, há 4 sextas-feiras e 4 segundas-feiras. Então, vamos ver essa questão. Nós sabemos, vamos montar aqui um calendáriozinho. Pode ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então temos aqui a primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana e a quinta semana. Normalmente o calendário é assim. Então, para podermos preencher esse calendário, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 5 vezes 7, que dá 35. Então, seria, para preencher toda essa realidade, seria 35 dias. Só que o mês de janeiro, nós já sabemos que janeiro tem 31 dias. Janeiro tem 31 dias. Como é que eu sei a quantidade de dias que tem cada mês? Você pode ir pela regra da mão. O janeiro tem 31 dias, então, janeiro 31, fevereiro está mais baixo aqui, então 31 dias, janeiro. Fevereiro 28 ou 29, se for bissexto. Fevereiro, março 31, abril 30, maio 31, junho 30, julho 31, aí volta agosto 31, setembro 30, outubro 31, novembro 30 e dezembro 31. Então, normalmente há uma alternância. Os meses que não alternam é o julho e agosto. Todos têm 31, julho e agosto. Os dois na sequência têm 31. Então, julho 31 e agosto 31. O restante do ano todos alternam. Todos eles há uma alternância, exceto quando é julho e agosto, o já. No já, os dois são 31. O restante tudo alterna. Então, no já, que é julho e agosto, tem 31 dias. O restante dos meses há uma alternância. 31, 30, 31, 30. Começando em janeiro. Sabemos que janeiro e dezembro tem 31. E julho e agosto também tem 31. Os únicos que não alternam é julho e agosto, porque julho tem 31 e agosto tem 31. O restante é uma alternância. Então, quando você está na dúvida, é você montar o esquemazinho, sabendo que
Os únicos que não alternam é o já, julho e agosto. O já, julho e agosto, eles não alternam. Então, janeiro 31. Aí o que a questão falou? Tem 4 sextas-feiras e 4 segundas-feiras. Então, se tem 31 dias e todo esse aqui ele cabe 35 dias, então eu sei que tem que sobrar 2, 3, 4 dias. Então eu sei que tem que sobrar 4 dias. Então é o seguinte, tem que ter 4 sextas-feiras, então, e 4 segundas-feiras. Então eu sei que aqui na sexta vai ter que ter 4 e aqui na segunda vai ter que ter 4. Então se aqui tiver, tem que ter 4, então esse último aqui não pode ser preenchido, porque senão ficaria 5 semanas. Então eu sei que aqui tem 1, 2, 3, 4. No máximo, aqui na sexta-feira tem que vir aqui. Então aqui não pode ser preenchido. Então o 31 está antes, tá para cá, o 31. Então, se eu colocar aqui 31, eu sei que 31 está aí. Então eu já tenho aqui dois espaçozinhos aqui, falta mais 2, então aqui. Então eu sei que o dia 1º vai ser aqui. O dia 1º vai ser aqui. Então, e já vendo com a questão aqui, eu tenho, sexta, 1, 2, 3, 4. 4 sextas-feiras, certo? Ok. Na segunda, 1, 2, 3, 4. Tem 4 semanas também. Então tá batendo. Então vamos saber, eu pergunto dia 20 de janeiro. Dia 20. Então, dia 1º. Então nós temos 4 semanas para sexta. 1, 2, 3, 4. 4 semanas para segunda. 1, 2, 3, 4. Certo. Então vamos ver. Se terça-feira é dia 1º, então vamos ver. 1º mais 7 dá 8, mais 7 dá 15, mais 7, 22. Então, eu tenho aqui 15, ele quer no dia 20. Então, aqui é 16, 17, 18, 19, 20. Então, o dia 20 caiu em um domingo. Então, letra correta, letra B. Então, ok? Para hoje são essas questões. Você gostou desse conteúdo? Inscreva-se no canal e assine o sininho de notificações.